Olá pessoal, tudo bom? Então, agora a gente vai partir para um outro assunto. Agora a gente vai tentar entender um pouquinho como é que a gente consegue transformar uma frase numa linguagem formal da lógica. Então assim, as bancas elas adoram fazer isso. Elas colocam uma frase para a gente e pedem para a gente transformar na linguagem formal. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. É uma matéria relativamente fácil, mas que pega muitos candidatos. Muitos candidatos erram esse tipo de questão, ok? E espero que com a minha ajuda vocês não cometam esses erros nessas questões, ok? Então vamos lá, vamos seguir. Olha só. Aqui, lembrando só que é o essencial para você pontuar, tá? Pontuar é diferente de gabaritar. Se você quer passar em concurso, você não pode ter esse foco. Porque se você tiver esse foco, é aquela história de você gabaritar uma coisa e deixar outra em branco. Então o ideal é a gente ter o essencial para pontuar. Você tem que saber pontuar. Saber pontuar em português, saber pontuar em matemática, em raciocínio lógico. Saber pontuar em informática, saber pontuar nas outras disciplinas. Se você souber pontuar em todas elas, souber pontuar, você consegue se classificar. Ok? Quem se classifica é quem sabe pontuar. Ah, mas e se eu conseguir gabaritar? Ótimo, claro, se você conseguir gabaritar, melhor ainda. Mas o seu foco não deve ser esse. O foco não deve ser gabaritar. O foco deve ser pontuar, tá? Sempre pontuar, ok? Então vamos lá. Agora, para a gente seguir aqui, nosso foco, pontuar, tá? Foco nas questões mais importantes. O bloco 3, linguagem formal da lógica. E como bônus, eu vou trabalhar com vocês condição necessária e suficiente, tá? Então vamos ver aqui como é que seria, o que é isso que eu estou falando. Então vamos lá. Designando por P e Q. P, ó, isso aqui caiu na prova do CESP STJ 2015. Aí você fala, ué, mas isso aqui o CESP é julgar certo ou errado nesse caso. Mas eu te pergunto, as bancas, elas, lembra que eu falei para vocês que as bancas se constroem, elas se olham uma para as outras para construir a sua ideia? Aqui também. É interessante essa questão do CESP, porque ela vai te ajudar, inclusive, nas questões múltipla escolha. Então, vamos lá. Designando por P e Q. Então, vamos lá. O que ele está falando? P é Mariana. Botar assim. Mariana tem tempo suficiente para estudar. Que Mariana será aprovada na disciplina. Aí ele fala, então a proposição Mariana não tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada é equivalente, quando ele fala que é equivalente, ele está dizendo que é igual, é equivalente a isso aqui. Vocês estão vendo que ele pegou uma frase e transformou numa linguagem formal. Ou seja, usando duas letras, P e Q. Tá? Então ele está perguntando se essa frase eu posso escrever desta forma. Essa é a pergunta dele. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, aqui tem o E, não tem? O E, como é que é o símbolo? Para baixo. Perfeito. O E é para baixo. Ó. O E é para baixo. O O é para cima. Tá? Então, para baixo. Aqui está falando, o P é Mariana tem tempo. E você está precisando do não tem. Então, ó, se eu colocar o P aqui, eu estou dizendo Mariana tem tempo. Mas aqui está dizendo que não tem. Então, o que eu vou falar? Não. Só que esse tio aqui na lógica é aquele símbolo ali, ó. É isso aqui, ó. Que é chamado de cantoneira. Mas você não precisa saber o nome não, que esse nome não cai, tá?
mas é chamado de cantoneira. Então, olha só, aqui é não P. Agora, do outro lado tá, não será aprovada. Mas o que vai ser? Mariana será aprovada. Tá? Aqui é será aprovada. Aqui tá dizendo que não será. Se eu colocasse o que aqui, ó, o que eu estou dizendo? Mariana não tem tempo suficiente e será aprovada. Mas aqui é não será. Então tem que colocar o não que. E olha aqui como ele fez certinho. Questão certa. Pronto, caiu na prova do STJ 2015. Superior Tribunal de Justiça aqui de Brasília. Ok? Então, ó, se eu tirasse esse não daqui, ó, como é que você representaria? É só você tirar esse não daqui. E se eu tirasse esse não daqui, como é que você representaria? É só tirar isso aqui. Tá? Mas como aqui, se eu botasse um não aqui e deixasse aquele ali sem, eu venho aqui e coloco um não. Mas por quê? Depende do que ele escreveu ali. Se aqui em cima ele tivesse dito para mim que o P a Mariana não tem tempo, aqui era para ser só P. Eu não vou colocar um não P. Tá? Ok? Aqui é tem tempo. Então aqui, se ele falou que Mariana tem tempo, aqui vai ficar não P. Não P, que vai ficar não tem tempo. Ok? E aqui vai ficar não que foi o que ele fez, questão corretíssima. Certo? E agora vamos para mais questões. Supondo que A simboliza a proposição. Ó, esse aqui, ele está falando para mim que é o A. E B simboliza a proposição. Coelho branco olhou o relógio. Então, olha só. Ele falou que o A é Alice perseguiu o coelho branco. E o B é o coelho branco olhou o relógio. Outra questão do SESP para a gente entender. É porque, assim, tem questões que quando a gente analisa prova múltipla escolha, ela já não ajuda a gente tanto a entender. Tem questões que quem mais cobra é o SESP. Então a gente tem que seguir para ela, para a gente entender o mecanismo de funcionamento nela, e aí a gente vai para a questão múltipla escolha, porque aí a gente tem uma base maior. Lembrando que as minhas aulas eu faço questão de pegar questões de concurso. Todas as questões que vocês viram até agora e todas que vocês vão ver são questões de concurso. Eu construo a minha aula baseada em questões de concurso. Então, assim, eu começo a construir uma rede. Isso aqui é um quebra-cabeça. Então, uma questão que você precisa, de repente, saber para chegar em algum lugar, o que eu faço? Eu começo a descobrir, não, peraí, mas aquela banca falou aquilo, aquela falou aquilo, então eu vou unindo pedaços. Por que é importante isso? Para que você não tenha aquela visão restrita, você tenha uma visão mais ampla. Então, é isso que eu faço com vocês, tá? Então, essa matéria aqui, linguagem simbólica, não é tão comum cair em prova múltipla escolha. Então, para isso, eu tenho que passear em provas do SESP. Para pegar aquela ideia, jogar aqui e você vai entender algumas questões que a gente vai fazer daqui a pouco de provas múltipla escolha. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. A é Alice perseguiu o coelho branco. B é o coelho branco olhou o relógio. Aí ele fala, a proposição, se o coelho branco não olhou o relógio, então Alice não perseguiu o coelho branco. Então, olha só, o ideal é você... Aí, ó, pode ser simbolizado. Vocês estão vendo que ele está simbolizando aquilo ali? O que ele está falando? Ele está pegando esta frase e transformando na linguagem simbólica, na linguagem formal. O ideal é você fazer e depois você olha para lá. Primeira coisa, vocês estão vendo que aqui tem um sim então? Sim então, opa, eu já sei então que tem uma seta. Onde tem o então aqui, ó. Se o coelho branco não olha então, opa, então aqui fica uma seta. Ele colocou a seta, até aqui tá certo. Aí ele falou o seguinte, ó, ele quer que eu represente, coelho branco não olhou para o relógio. Mas o que é o B? O B é o coelho branco olhou para o relógio. Então, não olhou para o relógio vai ser o quê?
não B. Até ele fez certo também. Ó. Ele só colocou parênteses só para não misturar símbolos, tá? Não é obrigatório. Aqui, ele está falando Alice não perseguiu o coelho. Ele quer que eu represente que Alice não perseguiu. Só que, o que é Alice perseguiu? Alice perseguiu é o A. A é Alice perseguiu o coelho branco. Então aqui vai ficar o quê? Não A. Por que não A? Porque ele quer que não persiga. Pode ver que ele fez... Aí, ó, ele representou dessa forma? Sim. Então, porque a questão está corretíssima. Tá? Lembrando, se aqui não tivesse esse não, vou tirar esse não aqui, ó. Se o coelho branco olhou o relógio, vamos lá. Como é que ficaria? Bastaria eu tirar isso aqui, ó. Porque o B, o coelho branco olhou o relógio, então ficaria B... Aí sem parênteses, porque não precisa, não tem símbolo para misturar. B, então não há. Ok? Mas aqui tinha um não e aqui tinha um não. Então é não B, então não há. Por isso que ele fez corretíssimo. Questão perfeita. Ok? Questão perfeita. Ok? Certinho? E agora, vamos para mais uma. Dadas as proposições, isso aqui caiu agora na prova do INSS 2016. CESP de novo. Dadas as proposições simples, P. O que ele falou com P? Sou aposentado. Vamos fazer o resumo que ajuda. Que nunca faltei ao trabalho. Nunca faltei ao trabalho. E a proposição composta. Aí ele está me dando uma proposição. Ó. Se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então não sou aposentado. Vamos lá. Ele quer, olha só. Ele fala, deverá ser escrita dessa forma. Vocês estão vendo que ele está querendo que eu represente dessa forma? O que ele está falando? Na linguagem simbólica. Ele quer que eu represente isso aí na linguagem formal. Então vamos lá. Primeira coisa. Vocês estão vendo que aqui tem o se e tem o então? Ó, se, parará, 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 então, alguma coisa? Então, onde tem o então, eu vou colocar uma seta. Vamos ver se ele fez isso? Olha aqui, seta. Então, até aqui está certo. Agora, ele quer que eu represente aqui, ó. Ele quer que eu represente não sou. Vamos representar esse lado aqui que ele está sozinho primeiro. Porque se ele errar aqui, ele já errou a questão. Ele quer que eu represente não sou aposentado. Onde é que está falando que é aposentado? O P. P é sou aposentado. Então aqui vai ter que ficar não P. Ele fez isso? Fez. Então ele está no caminho certo. Para essa ele me pergunta, mas por que ele não usou aquele símbolo assim, ó? Esse símbolo aqui não é obrigatório. Ele pode usar esse, mas ele também pode usar esse, ó. Os dois são iguais. Tá? Então até aqui está certo, ó. Fez certinho. Tá faltando ver esse primeiro lado aqui. Quando eu coloquei a seta, eu não preciso escrever o se antes, tá? A seta já me dá a ideia que tem o se aqui antes. Ele quer que eu represente se isso aqui em e isso. Primeira coisa que tem o e. O e é o símbolo para baixo. Olha aqui que ele colocou para baixo. Perfeito? Aí ele quer que eu represente que sou aposentado. Sou aposentado é o P. Então fica P. Nunca faltei ao trabalho. Nunca faltei ao trabalho é o meu que. Olha aqui. Que. Então, ó, parênteses não é obrigatório, mas eu posso colocar. Então, não P. Vê se ele fez isso, ó. P e que, então, não P. Então, a questão está corretíssima. Outra questão correta. Certo? Então, nesse tipo de questão, é interessante vocês entenderem até aqui. Vocês entenderam a questão como é que o CESP coloca? O CESP coloca para você, é a mesma coisa de uma prova múltipla escolha. Mas por que é importante você aprender assim?
Porque as outras bancas, as múltipla escolha, elas ficam de olho no CESP também, embora se caia menos esse tipo de questão. Na múltipla escolha, cai menos, tá? Mas geralmente ela está dentro do edital. Então, nesse caso, e como é uma matéria fácil, vale a pena você perder um tempinho aqui, porque esse ponto é um ponto que você ganha. E de repente derruba alguns candidatos. Alguns candidatos vão embora nisso aqui porque eles se embananam todo nessa parte. E você vai ganhar pontos importantes para a sua classificação. Ok? Então, vamos continuar. Olha só. Agora aqui. O número de linhas da tabela... que não tem nada a ver mais uma coisa com a outra. Mas lembra que eu falei para vocês que de vez em quando eu vou voltar lá no passado para falar para vocês algumas coisas, para ver se vocês lembram como é que faz, senão seu cérebro apaga? Isso aqui é uma questão dessa. Eu tentei jogar no meio da explicação. Você está vendo que o que eu estou te explicando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui é linguagem formal da lógica. E aqui eu estou te pedindo número de linhas. Tem nada a ver. Mas por que eu fiz isso? Para fixar a ideia. Meu objetivo é fixar essa ideia, certo? Então vamos lá. O número de linhas da tabela verdade da proposição tal é inferior a 6. Vamos lá. E aí, quantas linhas tem essa tabela verdade? Vamos ver se vocês lembram. Quantas linhas tem a tabela verdade? Como é que eu faço? Número de linhas, lembram? Vai ser o quê? 2 elevado ao número de letras. Quantas letras eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então é 2 a terceira. E o que é 2 a terceira? 2 vezes 2 vezes 2. Lembrando que isso aqui não é 6. Isso aqui é 2 elevado a 3. É o 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então é 8. Aí esse 8 é inferior a 6? Não. Então ele está errado. Lembrando que a gente está treinando aqui só para você julgar certo ou errado. Ok? Não dava para confundir a matéria anterior, porque na matéria anterior, ele me dá a frase, tá vendo? P, sou aposentado, que nunca faltei. E ele está querendo que eu represente, essa frase. Então, a proposição composta, parará, 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 deverá ser escrita dessa forma. Então, ele te deu esses dois, ele quis que você escrevesse essa frase inteira. Tá vendo? Então, assim, não dá para confundir uma matéria com a outra. A matéria é bem diferente da outra. Certo? E agora vamos ver uma questão da AOCP. Múltipla escolha. Considere as proposições João gosta de maçã e está chovendo aqui. Aliás, o P é João gosta de maçã e o Q é está chovendo aqui. Assinale a alternativa que corresponde à proposição tal. Primeira coisa, comecem a olhar para o conectivo. Qual o conectivo que tem no meio aí? E. Se é o E, vamos lá. Pode ser o então? Não. Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse? Não. E também não, porque para baixo é o meu E. Aí ele está falando o seguinte, João, ele quer um não P. O P é João gosta de maçã. O não P vai ser o quê? João não gosta de maçã. Então é a letra D. Ok? Mas vamos fazer até o final. Olha só. Não P, E, aqui é não Q. Mas quem é o Q? O Q é está chovendo aqui. Vai ser o quê? Não está chovendo aqui. Pode ver, E não está não chovendo. Não, esse não está aqui antes, tá? E não está chovendo aqui. Ok? João não gosta de maçã e não está chovendo aqui. Isso aqui foi só erro de digitação, ok? Mas é só um não trocar de lugar aqui. E não está chovendo aqui. O gabarito é a letra D.
de dado. Ok? E agora, por que não é a letra C? Primeira coisa, a letra C está dizendo que João gosta de maçã. E eu quero representar, assinale a alternativa que corresponde à proposição. Aqui está não P. Se aqui está falando que ele gosta, aqui eu tenho que falar que não gosta. Agora, se aqui em cima tivesse falando João não gosta, aí sim o gabarito poderia ser a letra C. Porque aqui, se aqui é não gosta e aqui está não P, o que ele está falando? Nega isso aqui. E negar isso aqui, se aqui está dizendo que João não gosta, eu vou falar o quê? João gosta. Ok? Mas lembrando que aqui não tinha esse não. É só se tivesse. Eu estou te dando um exemplo se tivesse. Tá? Vamos ver mais questões. Agora, uma questão da quadrix. Tá? Olha só. Assinale a alternativa. Sejam dadas as proposições A e B. Aí ele está falando o A. O cachorro precisa de uma cirurgia. Letra B. O cachorro está doente. Assinale a alternativa que contém a tradução para a linguagem simbólica das seguintes proposições. Ele quer que eu represente isso aqui. O cachorro precisa de uma cirurgia se e somente se o cachorro está doente. Espera aí, que símbolo é esse? Não é uma seta que vai e uma seta que volta? Se é uma seta que vai e uma seta que volta, pronto, o gabarito é a letra E. Acabou. Só tem essa. Olha aqui, Acabou. Que símbolo é esse aqui? É o E. Que símbolo é esse aqui para cima? Ou. Que símbolo é esse aqui para mim? É o ou. Ou seja, ou exclusivo. Que essa seta é o meu se. Então, e aqui é um único se e somente se. Pronto, acabou. Eu não preciso nem ver mais nada. Porque se aqui é o se e somente se. E eu só tenho uma seta com vai e volta, pronto, eu gabarito a letra E. Tá? Mas vamos fazer para treinar. Mas só para treinar. Não façam isso em concurso, não. Esse aqui, o cachorro precisa de uma cirurgia. Cachorro precisa de uma cirurgia é o A. Então vem aqui e coloca o A. Cachorro está doente. Cachorro está doente é o B. Então vem aqui e coloca o B. Pode ver que ele fez certinho. A, se e somente se, B. Lembrando que o se e somente se é a bicondicional. O que é bicondicional? É uma seta que vai e uma seta que volta. Ok? Mais uma questão. Agora, uma prova da FUNCAB. Vamos lá. Considere a proposição Antônio trabalha, mas não recebe o suficiente. Nela, o conectivo lógico. O que é conectivo? É uma frase que liga uma a outra. O que está ligando uma a outra? É esse mais aqui, Antônio trabalha, mas não recebe o suficiente. Esse mais, ele está perguntando o seguinte, esse mais aqui dá ideia de quê? Essa é a pergunta dele, conectivo. Dá uma ideia de condicional? Dá uma ideia de disjunção, conjunção, bicondicional? Vamos analisar. Antônio trabalha, será que eu posso substituir pelo quê? Esse mais aqui, ele dá ideia de quê? Vê se vocês concordam que eu posso trocar pelo E. Vê se eu concordo que eu posso falar. Antônio trabalha e não recebe o suficiente. Concorda que eu posso falar? Antônio trabalha e não recebe o suficiente. Então, mais dá ideia de E. Certo? E o E é o quê? O E é uma condicional? Condicional, lembrando que é um se então. Isso aqui é uma condicional. Disjunção. Agora sim, eu vou te dar dois nomes diferentes aqui que eu ainda não tinha trabalhado. Esse nome com esse. Tá? Disjunção. Por enquanto, vamos encontrar o gabarito. Depois eu falo. Isso aqui é disjunção? Não. Porque disjunção seria ou. Aqui também não, seria ou. Opa, isso aqui é uma conjunção? Sim, é a letra D. O E é uma conjunção.
E a bicondicional? O que é bicondicional? A bicondicional, lembrando que é a seta que vai e volta, ou seja, é o se e somente se. Se e somente se. Certo? Agora, olha só. Qual a diferença da disjunção exclusiva para inclusiva? Aqui, ó, a inclusiva é quando tem um ou só. É quando eu falo assim, A ou P. Isso é inclusiva. Por quê? A inclusiva, lembra que quando a gente fez a tabela verdade? Ó, A ou P. O que a gente fazia? De 2 em 2, de 1 em 1. A inclusiva, você precisava de uma verdadeira. Então, aqui eu tinha, aqui eu tinha, aqui eu também tinha. E aqui era falso. A inclusiva, o que ele está dizendo? Pode ser os dois. Inclusive os dois. É isso que ele está falando. Exclusiva, o que ele está falando? Se uma for verdadeira, ela exclui a outra. Aqui é o ou. Por exemplo, se eu fosse construir essa tabela aqui, ó. Vamos lá. A tabela do ou exclusivo, como é que seria? Isso aqui é o ou, tracinho, dois reticências ou. Como é que eu faço aqui? De 2 em 2, de 1 em 1. Certo? Como é que a gente faz a tabela do ou exclusivo? Lembram? Eu faço como se fosse o ou normal. Então, daqui para baixo é normal. Eu preciso de uma verdadeira, eu tenho. Aqui eu também tenho. Aqui eu tenho, não. Ok? Só que aqui em cima, o ou exclusivo, o que ele está dizendo? Se uma for verdadeiro, na verdade ele teria que excluir a outra. Não pode ser a outra verdadeira. Se isso acontece, isso aqui é falso. Então, esse aqui de cima, esse aqui, o ou exclusivo, ele é chamado disjunção. Ele é chamado de disjunção. Por que disjunção? Por causa do ou. Só que ela é chamada exclusiva. Tá? E esse aqui, ó, ele também é chamado de disjunção. Por que disjunção? Porque é o ou. Só que aqui ele vai ser inclusiva. Inclusiva porque ele está incluindo os dois verdadeiros. É isso que ele está te falando. Tá? Incluindo os dois verdadeiros. Lembrando, a bicondicional, esse aqui é o meu se e somente se. Tá? A condicional é uma frase desse tipo aqui, ó. Se A, então B. Lembrando que esse se eu não preciso colocar. Se eu coloquei uma seta, é porque está subentendido que tem um se aqui antes, que eu não preciso escrever, tá? Então, quando eu coloco a seta, eu não preciso escrever um se antes. Ela está subentendida, certo? Então, aqui, ó. Aí você pergunta, na lógica, o mais vai me dar a ideia de sim, vai. Ele vai dar. Então, por exemplo, Antônio trabalha e não recebe o suficiente. Então, aqui ele queria que eu usasse duas ideias. Ele queria que eu soubesse que o mais tem ideia de e, mas não só isso. Ele queria que eu dissesse o nome disso aqui. E o nome disso aqui é conjunção, tá? Conjunção é quando são duas frases ligadas pelo conectivo e. Ligado pelo conectivo e, conjunção, ok? Se fosse o ou, disjunção, ok? A seta que vai e a seta que volta, bicondicional. Ou também ele pode usar o se somente se, que é o nome do símbolo. E também tem aqui a condicional, que seria essa seta aqui. Uma coisa que é bom para a gente começar a plantar a ideia, o nome dessa seta aqui, o nome dela é implica, tá? A gente vai trabalhar melhor isso. Isso aqui é só para vocês começarem a fixar essa ideia. O nome da seta do sim, então, é implica. Ok? Então, nesse bloco a gente fica por aqui.
Continua na próxima aula com mais dicas, mais método Teles para vocês, mais vocês entenderem um pouquinho melhor, ou não, melhor não, diferente. Um método diferente para que vocês entendam um pouquinho raciocínio lógico, ok? E espero que consigam pontos importantes no seu concurso. A gente fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.